Você já percebeu que a maioria das pessoas vive como se estivessem sendo observadas o tempo todo? Cada passo, cada fala, cada escolha, tudo guiado pelo medo do que os outros vão pensar. Mas e se, por um instante, você parasse de se importar? E se a opinião dos outros deixasse de ter peso, o que sobraria? O que restaria de você quando o julgamento cessasse? Hoje você vai descobrir o que realmente muda quando você para de viver para agradar o mundo. Mas antes de continuar, se você busca poder interior, liberdade mental e autodomínio, se inscreva no canal e deixe o like. Aqui, a verdade é direta e o objetivo é um só: libertar a mente. A prisão invisível, a maior prisão que existe, não tem muros. Ela se chama opinião alheia. As pessoas não percebem, mas são escravas da aprovação. Vivem em função de olhares, comentários, curtidas e aplausos. E o pior, nem sabem quem realmente são sem isso. Maquiavel diria que quem depende da aceitação dos outros nunca governará a própria vida. O estoico completaria: aquele que busca ser amado por todos se perde de si mesmo, enquanto você vive para ser aceito. Você entrega o controle da sua paz nas mãos de desconhecidos e ninguém é livre enquanto precisar de aprovação para existir. O silêncio que vem da liberdade quando você para de se importar, algo muda no seu olhar. Você fala menos, reage menos e observa mais. O barulho do mundo perde força. A sua mente, antes cheia de vozes externas, finalmente se acalma. O estoico chamaria isso de ataraxia, menos a tranquilidade da alma. Maquiavel chamaria de virte, a força que vem de dentro. Ambos sabiam o mesmo: o poder começa quando o medo da opinião termina. O preço da autenticidade, ser autêntico, tem um preço: a rejeição. Mas agradar a todos tem um custo maior: a perda da identidade. As pessoas dizem querer liberdade, mas o que realmente querem é aceitação sem crítica. E isso não existe. Quando você começa a agir conforme sua verdade, o mundo reage. Uns vão se afastar, outros vão te odiar, e alguns poucos vão te respeitar. Maquiavel dizia que é mais seguro ser temido do que amado. O estoico diria que a opinião dos outros não altera o que é verdadeiro. A liberdade real começa quando você entende. Você não precisa ser entendido. O fim da dependência, a opinião dos outros, é uma forma de dependência emocional. Você entrega seu valor para que o mundo te devolva de volta em pequenas doses de validação. Mas quando você corta essa corrente invisível, nasce algo novo: autossuficiência. Você não busca mais provar nada, não precisa mais se justificar, e percebe que o respeito verdadeiro vem do silêncio, não da explicação. Epicteto dizia: se quiser ser invencível, não lute pelo que está fora do seu controle. A opinião dos outros é exatamente isso: fora do seu controle. E quem entende isso se torna imune. A solidão necessária no início, quando você para de se importar, vem a solidão. O silêncio dos outros parece pesado, mas depois de um tempo você percebe: não era solidão, era liberdade. O vazio que o mundo deixou começa a ser preenchido por algo novo: consciência. Você começa a escolher com mais calma, a falar com mais precisão, a andar com mais firmeza. Maquiavel diria que o governante sábio é aquele que não teme o isolamento. Os estoicos diriam que a solidão é o lar da razão. E no fim, é nela que você se reencontra. O respeito involuntário. Existe um tipo de respeito que não se pede, se impõe. Ele nasce da postura de quem não precisa provar nada para ninguém. Quando você para de buscar aprovação, o mundo começa a te tratar diferente. As pessoas sentem quando você não está à venda, quando sua calma não depende do aplauso. Isso gera desconforto e admiração. O fraco precisa ser validado, o forte é temido,
e por isso mesmo respeitado. Maquiavel sabia: o poder não é sobre agradar, é sobre inspirar prudência. E quem não teme ser julgado, acaba sendo seguido. A clareza do essencial. Quando você para de se importar, você ganha algo precioso. Clareza. Clareza sobre quem você é. Clareza sobre o que realmente importa. E clareza sobre o que deve ser ignorado. De repente, o barulho do mundo perde importância. A fofoca, o julgamento, a comparação, tudo se torna irrelevante. Você passa a agir por princípio, não por emoção. Por intenção, não por pressão. Os estoicos chamavam isso de viver em conformidade com a razão. Maquiavel chamava de estratégia, mas é tudo o mesmo. Agir sem precisar reagir. O poder de ser incompreendido. As pessoas que mais mudaram o mundo foram as mais criticadas, porque quem vê além é sempre confundido com quem erra. Mas quem busca ser compreendido por todos jamais será lembrado. O estoico diria: não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade doente. E Maquiavel completaria: quem deseja agradar a todos, nada conquista. Quando você aceita ser incompreendido, você se torna inabalável. Você deixa de ser um reflexo e se torna uma força. O desinteresse, que atrai parar de se importar, não é se tornar frio, é se tornar livre. E, ironicamente, é quando você para de buscar a aprovação que ela aparece. Porque o desinteresse é magnético. As pessoas são atraídas por quem não precisa delas, por quem tem calma no olhar e segurança na voz. O desejo do outro nasce do domínio de si, e o respeito nasce do silêncio de quem não precisa se defender. O que você ganha quando para de se importar? Paz, poder e presença. A mente que governa. Maquiavel dizia que o homem que governa a si mesmo governa todos. E os estoicos acreditavam que o sábio é um rei, mesmo sem trono. Ambos falavam da mesma coisa: autodomínio. Quando a opinião dos outros não te controla, você volta a ter o controle da própria mente. E quem controla a própria mente, controla o próprio destino. O mundo continua o mesmo. As pessoas continuam falando, mas você muda. E é essa mudança silenciosa que separa o comum do poderoso. Depois que você para de se importar, o olhar muda. Fica mais calmo, mais pesado, mais presente. Você não precisa provar valor. Ele se sente. Você não precisa se justificar. Sua energia já explica. Esse é o ponto máximo do autodomínio. O poder de ser inabalável. Maquiavel chamaria isso de vertice política. Os estoicos chamariam de força interior. E você chamará de liberdade. A leveza de viver sem medo quando a opinião dos outros deixa de importar. O medo vai junto, medo do harar, medo de decepcionar, medo de ser rejeitado. E sem medo, você começa a agir com pureza. Faz o que deve ser feito. Fala o que precisa ser dito. Vive o que quer viver. Essa leveza não é arrogância a menos. É consciência. A consciência de que o único julgamento que importa é o seu. A paz do guerreiro parar de se importar não é se tornar insensível. É aprender a lutar em silêncio. O guerreiro que luta para provar algo é instável. O guerreiro que luta porque entende seu propósito é imparável. Os estoicos viam isso como indiferença nobre. Maquiavel via como sangue frio necessário ao poder. Ambos sabiam: quem não se abala, vence. E no fim, o que muda quando você para de se importar é que o mundo deixa de te controlar. Conclusão: quando você para de viver pelos outros, você finalmente começa a viver por si. Você fala menos, mas com mais verdade. Age menos, mas com mais precisão. Sente menos medo e mais poder. O julgamento continua,
mas não te toca. A crítica vem, mas não te fere. E o silêncio se torna seu melhor aliado. Maquiavel chamaria isso de sabedoria política. Os estoicos chamariam de virtude moral. Mas para você, será simplesmente liberdade. Porque no fim, tudo muda quando nada mais te abala. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o like e se inscreva no canal. Aqui falamos sobre mente, poder e sabedoria antiga aplicada ao mundo moderno. Lembre-se, quem vive da opinião dos outros, morre com ela. Mas quem se basta, vive em paz menos e reina em silêncio.